Bom dia, feliz sábado. Quantos estão felizes hoje aqui? Levante sua mão. Eu também estou muito feliz por Deus ter me dado o privilégio hoje de poder levar a mensagem até vocês. E hoje eu não estou só, né? Eu estou em conjunto aqui com meu filho, que irá se chamar Messias Emanuel. Amém? O tema escolhido, ele fala assim, espinho na carne. Vocês já ouviram falar em espinho na carne? Será que o espinho na carne, será que ele dói? Será que ele machuca? Será que ele incomoda? Talvez você se pergunte, mas qual é esse espinho na carne, Mônica, que você está falando? Nesse momento, nós vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. Todos encontraram? Amém. Nesse momento, vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, muito obrigado por mais um dia aqui na Tua casa. Que o Senhor possa vir nos abençoar, nos transformar, nos fortalecer a cada dia. Que o Senhor possa colocar agora o Teu Espírito Santo aqui, para que todos possam vir entender a Tua mensagem. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. No capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: espinho na carne, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E no versículo 8 diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. No versículo 9, então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. O que você encontra aqui é o apóstolo Paulo. Ele está com espinho na carne. Nós não sabemos que espinho era esse. Para alguns teólogos, eles dizem que é algo relacionado com a visão dele. No filme Paulo, o apóstolo de Cristo, eles dizem que poderia ser esse espinho na carne, visões ou tormentos que ele tinha das pessoas que ele matou, ele mandava matar. Mas a verdade é que a Bíblia, ela não menciona o que era esse espinho na carne. E esse espinho, ele incomodava Paulo profundamente. E o apóstolo Paulo, ele escreveu um terço do Novo Testamento. E em nenhum momento ele pede algo para ele próprio de Deus. E esse é o único momento que ele pede algo para Deus e Deus diz não. E antes de ser conhecido como Saulo, como Paulo, nós devemos lembrar quem era Saulo, que ele era conhecido antes de ser conhecido como Paulo. Saulo, ele era um homem muito, muito rico. Ele tinha uma inteligência muito acima da média das pessoas daquela época. Onde Saulo chegava, todos o admiravam. O admiravam pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pela sua dicção. Ele era diferente dos demais. E Paulo, ele era um homem firme. Ele era sincero e ele era muito intenso naquilo que ele fazia. Saulo, ele perseguia os cristãos. E se ele ouvisse falar de Jesus como Messias, ele ia lá e mandava matar, ele perseguia. Esse era Saulo. E vocês conhecem a história. Ele está saindo da cidade de Jerusalém para Damasco. E no meio do caminho, o que acontece? Ele cai
por terra. E algo interessante é que algumas pessoas pensam que ele caiu do cavalo. Mas a verdade é que a Bíblia não relata de que ele caiu, se foi de um cavalo. Né? Ele poderia ter caído de qualquer outro animal, de um jumento, de um camelo, até de um cavalo também, ou poderia estar a pé. Mas a Bíblia ela não menciona de que foi que ele caiu. O fato é que ele caiu por terra. E ele fica cego 3 dias. E ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus. E então, Deus, ele se revela. Ele se revela a quem? A Ananias. E Deus diz para Ananias assim: olha, vai lá na rua direita, que tem um homem que é da cidade de Tarso. O nome dele é Paulo. Eu acabei de falar para ele que você vai lá, vai orar e ele vai ficar curado. Ele vai recuperar a visão. E Ananias diz assim: mas Senhor, o senhor tem certeza que essa pessoa é aquela pessoa mesmo? Será que não é um engano? Porque esse homem, ele é um perseguidor de cristãos. Ele mata pessoas que creem no Senhor. E Deus diz assim para Ananias: pode ir lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. É bom ou não é bom ser um vaso escolhido? Sim, né? Mas só é bom porque a gente ainda não leu o próximo verso. O verso 15 diz assim, que Saulo, ele é um vaso escolhido para Deus. Mas o verso 16 diz assim, ele saberá o que significa sofrer pelo meu nome. Em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, Paulo faz uma lista do seu sofrimento. Em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Como vocês acham que eram as marcas do sofrimento de Paulo? Como vocês acham que eram as costas de Paulo? Certamente elas não eram como a minha nem como a sua. As costas de Paulo, ela era uma cicatriz só. Eu nunca fui agredida por ser cristã. Eu confesso a vocês que eu não sei o que é sofrer por causa de Cristo. Porque a pessoa é assim, ela perde o emprego por causa do sábado e ela diz assim, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Você honrar a Deus baseado na sua fé, na sua crença, não é sofrimento. É uma oportunidade que Deus te dá para testemunhar do amor dele. Porque quem me mantém, quem mantém você, não é o seu emprego, não é o seu trabalho. Porque um segundo sem o teu coração bater, acabou. Acabou. Quem te mantém, quem te sustenta é Deus. Não é a mão, não é a força da minha mão e nem da sua. Vocês sabem o que era um naufrágio na época do apóstolo Paulo? Certamente não era como o de hoje. Porque o naufrágio naquela época não tinha GPS para dar coordenada qual o último momento do naufrágio. E Paulo, ele viveu no mar. Centenas e centenas de quilômetros, levando a mensagem de Deus. Ele foi apedrejado e só pararam de tacar pedra porque pensavam que ele estava morto. Esse homem, ele passa tudo por amor a Cristo. Ele abandona a riqueza, status, tudo. E
agora ele leva a mensagem aonde ele vai. O apóstolo Paulo, ele mesmo que financiava suas viagens. Ele não pegava dinheiro de ninguém, ele não aceitava dinheiro de ninguém. Ele próprio financiava suas viagens para levar a mensagem de Deus até as pessoas. Em Atos diz que pegavam um pedaço da roupa dele, levavam até outra cidade, colocavam sobre o doente e o doente ficava bom. Esse era o apóstolo Paulo. Nunca pediu nada de Deus. E quando ele pede, Deus diz não. E o apóstolo Paulo, ele morre com esse espinho na carne. E não foi só com o apóstolo Paulo que aconteceu isso, né? Existem várias outras histórias, como a de Jó. Vocês se lembram da história de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E não é só o autor do livro de Jó que declara isso. Deus mesmo declara. Lá pelo capítulo 1 e 2 do capítulo de Jó, existe o diálogo entre Deus e o diabo. E Deus diz assim: você viu meu servo Jó? Você pode dominar toda a terra, mas há um lugar que você não domina, que é o coração de Jó. E Satanás responde assim para Deus: mas Jó não te serve em vão, porque você enche ele de bênçãos, ele é o homem mais rico da terra, ele está com saúde, tudo vai bem na vida dele, então você compra a fidelidade de Jó. E Deus diz: não é verdade. Eu conheço Jó. Jó realmente é íntegro, reto, ele tem temor a mim e ele se desvia de você. E ficou em paz. E Deus diz: ok, vamos provar para o universo quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Pode tocar tudo na vida dele. Quem diz que pode tocar na vida de Jó? Deus. E o diabo vai, qual a primeira coisa que ele tira de Jó? Os filhos. Geralmente nós dizemos assim, porque Deus permitiu. Acontece algo na nossa vida e a gente diz, porque Deus permitiu. Porque a gente não tem coragem de falar, Deus fez. Essa é uma atitude nossa em relação àquelas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. E a gente fala que Deus permitiu. E muitas coisas a gente não tem respostas, né? Então a gente tenta defender Deus e a gente fala que Deus permitiu. Deus não falou, vai lá e faz, só poupa a vida dele? Falou ou não falou? Quem é o responsável pelas mortes dos filhos de Jó também? Deus. Porque se Deus pode todas as coisas e ele vê todo o mal acontecendo, nós dizemos assim, Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Nós não dizemos ele fez. E o diabo vai, ele age, ele tira os 10 filhos de Jó. Vocês sabem como ele tira os 10 filhos de Jó? Através de um redemoinho. Os ventos batendo nos 4 cantos da casa, cai tudo, morre os 10. Em seguida, ele recebe outra notícia. O indivíduo vem e diz: Jó, você é o homem mais pobre da terra. Porque naquele tempo a riqueza ela era em animais e era muito fácil você ficar pobre da noite para o dia. Do homem mais rico da terra ao homem mais pobre da terra. Sem filhos, em luto, Jó rasga suas roupas, fica nu, mas não amaldiçoa, ele não amaldiçoa quem? A Deus. O diálogo entre Deus e o diabo volta e Satanás diz assim: não blasfemou ainda, mas vai blasfemar. Está com saúde ainda? E Deus diz: pode tocar na saúde dele. Gente, não havia nada no corpo de Jó que não doesse. Não havia nada que não estivesse em carne viva, nem as suas partes internas do seu corpo. Doía para respirar. Doía para beber água. Doía para fazer as coisas mais comuns. E
passando determinado tempo, os amigos de Jó chegam e eles passam 7 dias só chorando, sem falar uma única palavra. E quando eles começam a falar, eles começam a condenar Jó. E eles dizem: Jó, Deus é justo, Deus é amor. Então, se você está passando por isso, Jó, é porque você fez alguma coisa de errado. Se arrependa, peça perdão. E Jó, que sabia quem era, ele diz: mas eu não fiz nada de errado. E há um momento na vida de Jó que ele diz assim: eu queria que houvesse um juiz entre mim e Deus, porque eu colocaria as minhas causas e ele colocaria as deles. Sabem, Jó, ele tinha a visão certa, porque ele sabia que o responsável pelo que estava acontecendo com ele era Deus. Porque se Deus falasse assim, não toca, o diabo não tocaria. Aí depois de 37 capítulos, lá pelo capítulo 38, Deus responde para Jó. E sabe como Deus aparece? Ele aparece através de um redemoinho. E sabem o que ele diz para Jó? Ele diz assim: quem é você que encobre? Quem é você que encobre o meu conselho? Agora eu vou falar e você vai se calar. Onde você estava quando eu criei este planeta? Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam alegremente? Onde você estava quando eu criei o cinturão de Órion? Onde você estava quando eu estabeleci este planeta? Quem é você, Jó, para questionar as minhas ações? E, por outro lado, a gente lembra de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor manda fazer a estátua de ouro e ele fala que todos devem adorar aquela imagem. E ao tocar os instrumentos, todos devem se ajoelhar. E todos se ajoelham realmente, mas com exceção de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei manda chamar. Quem são esses 3? Eram os 3 jovens hebreus. E Nabucodonosor, ainda bonzinho, ainda dá uma segunda chance, né, para eles. E ele diz assim: vai tocar de novo os instrumentos, e ao tocar vocês vão se ajoelhar. E a resposta dos 3, ela é impressionante. Porque eles simplesmente dizem assim: rei, o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, que nós não iremos nos ajoelhar e nem adorar a imagem de ouro. Essa resposta é impressionante. Que coragem, hein, eles tiveram. E então o rei manda para a fornalha os 3. E ele manda aquecer 7 vezes mais antes de eles entrarem. E quem está aquecendo morre carbonizado. Os 3 entram dentro da fornalha ardente, mas nenhum dos 3 é queimado. E Deus vem e caminha com eles sobre o fogo. E o rei diz assim: mas não eram 3? Como agora eu estou vendo 4? E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Deus poderia ter apenas livrado os 3 e pronto. Mas não, Deus desceu. Ele não desceu para Jó, ele não desceu para Paulo, ele não desceu para João Batista, que teve a cabeça decapitada. Mas para os 3 ele desceu. E os 3 saem do meio do fogo sem nem ter cheiro de fumaça. E quando é com Daniel, tinha lá os seus muitos leões e armam para Daniel. Vocês conhecem a história. E Deus diz: não, ninguém vai comer hoje ninguém aqui não, os animais são meus. Daniel desce para a cova, tudo bem, no outro dia ele sai. Agora a questão para mim e para você é por quê? Eu acabei de falar de alguns heróis da fé, homens com uma fé muito elevada. João Batista, Jesus disse que de mulher
ele nasceu ninguém maior que João Batista. E ele permitiu que ele tivesse a cabeça separada do corpo. O apóstolo Paulo, ele implora e Deus diz não. Jó também. E para outros, Deus vem e desce. Não é assim também nos nossos dias, na nossa vida? Tem alguém muito doente, uma igreja, todos oram, todos fazem corrente de oração, corrente no WhatsApp, jejuam, clamam a Deus e a pessoa fica boa. A pessoa vai andando e Deus diz, lá vai o milagre. Todos dizem, lá vai o milagre. Enquanto isso, na mesma igreja, também alguém muito doente, todos fazem a mesma coisa. Oram, fazem jejum, corrente no WhatsApp, corrente de oração. E a pessoa morre. O indivíduo perde o emprego por causa do sábado, passa um mês, depois ele arranja um outro melhor e todos dizem Deus é fiel. Enquanto isso, outro indivíduo também perde o emprego por causa do sábado, passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 1 ano, 2 anos sem emprego. E sabe o que acontece? A gente não entende nada. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus não se deixa escarnecer e que a gente colhe aquilo que a gente planta, mas muita gente colhe o que não plantou, para o bem e para o mal. Tem gente que merece tudo e não tem nada. Tem gente que não merece nada e tem tudo. Todas essas coisas, elas acontecem por causa de uma frase. Deus é soberano. Soberania, ou seja, Deus é superior. Ele tem autoridade suprema. Só Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, desde o princípio e o fim. Deus é soberano, Ele não deve satisfações a mim nem a você. Você entende? Você entende que em algum dia você vai morrer? E que antes de você nascer, Deus já sabe a forma que você vai morrer? E que esse dia vai chegar para você? Você entende? Você entende que Deus é o dono da tua vida, que Ele trouxe você à existência? Você sabia que o último ar que você acabou de suspirar nesse momento não é seu, pertence a Ele? Você entende que a vida não é sua porque você não tem vida em você. Você não define quando nasce porque você não é o autor da vida. Então Ele é soberano, Ele não deve explicações a mim e nem a você. Existem situações e circunstâncias em nossa vida que nós não vamos ter respostas. E nós vamos morrer sem respostas. Havia um homem muito doente. E já tinham feito de tudo por ele. E ele estava sofrendo bastante. E a sua filha orava incansavelmente por ele. Incansavelmente. Mas chega um determinado momento que ela não suporta mais. E ela faz uma oração diferente de todas. E ela diz assim: Senhor, eu não aguento mais ver meu pai sofrer. E se for do teu querer, leva ele. Porque no hospital, os médicos dizem que não tem mais cura. Para ti eu sei que tem, mas eu não sei qual é a tua vontade. E eu não suporto mais ver meu pai sofrer. E
ela entrega naquele momento a vida do seu pai nas mãos de Deus. Porque ela tinha um pedido especial para Deus, que era que seu pai entregasse a vida dele. E isso ele já tinha feito. E então ela entrega esse espinho na carne que ela estava vivendo naquele momento nas mãos de Deus. E faça-se a tua vontade. E passado algumas horas, alguns momentos, o pai dela veio a falecer. E o pai dela era o meu pai. Essa história é minha, da minha família. E vocês entendem que nós não temos resposta diante das circunstâncias da vida? Nós não temos respostas. Dentro da soberania de Deus, embora nós não entendemos o que Ele faz, nós precisamos entender o que Ele é. Colocar na nossa mente e no nosso coração quem Ele é. Porque se eu não entendo suas ações, mas eu entendo que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é perfeito, Ele é incorruptível, Ele é amor. Se eu entendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, se eu sei de fato quem Ele é, mesmo que eu não entenda o que Ele faz, mesmo que eu não entenda as suas ações, eu confio nele. Jesus, Ele não mentiu para ninguém. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E cada um de nós... Oi. Tá. E cada um de nós teremos aflições, teremos momentos difíceis. E cada um de nós irá passar por coisas insuportáveis. Mas só quando você suportar o insuportável, você irá saber o que é sofrimento. Eu não sei qual é o espinho que você está passando nesse momento. Se é o espinho da culpa, do perdão, da inveja, da vaidade, entre outros inúmeros que existem. Mas qual é o seu espinho? Certamente você, ao longo da sua vida, você não vai ter só um espinho na carne, você irá ter vários. Neste momento eu estou aqui. Daqui a algumas horas eu não sei o que será de mim. Portanto, hoje é o momento de você entregar os espinhos nas mãos de Deus. Os espinhos que te machucam, os espinhos que te ferem, os espinhos que estão doendo. Entregue nas mãos de Deus. Essa é a sua oportunidade de se entregar a Deus. Talvez você não tenha outra oportunidade de entregar a sua vida para Deus. Esse é o momento e esse é a hora de você se entregar ao amor de Deus. Quem se sentir tocado, pode vir aqui na frente e demonstre o seu amor por Cristo. Quem está te chamando aqui hoje é Deus. Quem está te tocando no fundo do teu coração é o Espírito Santo. Porque Ele quer te ver no céu também. Deus vai mudar a tua história. Deus estará com você. Não importa os espinhos que você passe ao longo de sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Nesse momento vamos cantar o hino de número 211. Ruth Cruz.
Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer ela vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele veio me buscar e com ele no lar uma parte na glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa. Amém. Agora vocês entendem? Agora vocês entendem que Deus é o dono da tua vida? Que você não tem vida em você, porque Deus, Ele é o nosso Criador. Então entrega todos os espinhos que você tem nesse momento nas mãos de Deus. Deus não disse que será fácil. Pelo contrário, as lutas diárias, elas são muito difíceis. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus nunca vai te abandonar. E Ele quer mudar a tua história hoje. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, que se encontra nas alturas dos céus. Muito obrigado, Deus, por mais essa pregação. Que o Senhor possa vir estar com cada um de nós, nos fortalecendo diante das dificuldades desta vida, diante dos espinhos desta vida. Que o Senhor possa vir nos fortalecer a cada dia, vir estar conosco, com nossa família. Nos ajuda a tomar a decisão todos os dias de Te aceitar e entregar a vida a Ti. Que nós possamos ter a certeza em nosso coração que muito em breve o Senhor virá. Que tudo isso que nós estamos passando irá acabar. E nós iremos viver eternamente ao Teu lado, no Teu lar. Muito obrigado por tudo, ó Pai. São essas bênçãos que eu Te peço e Te agradeço. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é muito bom. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos agradecer aqueles que estão nos assistindo aqui através do YouTube. Temos muitos nossos irmãos que não estão aqui na igreja, inclusive a Adriele, né, que está lá no interior, nos assistindo aqui a mensagem da Mônica. Temos o Josafá, que está lá na estrada, assistindo através do nosso canal. Então, a mensagem da Mônica chegou aqui a muitos nossos irmãos, alguns que estão em casa, como a irmã Deneida, Nayara, todos estão aqui no YouTube comentando, né, a mensagem que a Mônica trouxe nesta manhã. Então nós somos gratos a vocês aí. Espalhe o link para que essa mensagem, esse testemunho também chegue aos outros, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado e até o nosso próximo culto, que será amanhã à noite.